nós podemos usar aí, pessoal, legal, o pessoal está colocando, respondendo, podemos usar o chat, tá? Que tem aí presente no aplicativo, né, no software que vocês baixaram aí. Então, a gente pode se comunicar por aí, porque tem pessoal aqui que fica respondendo, tá? Tem dúvidas, aí a gente, vocês vão colocando suas dúvidas lá. Aí tem um outro pessoal de back aqui nos auxiliando, né? Enquanto eu estou passando aqui a apresentação, tem o pessoal que está respondendo aí, dando dicas e tudo mais, tá? Lembrando, pessoal, que este webinar, como todos os outros que a Solutio ministra, né? Ele está sendo gravado, então você pode difundir ele, né? Com os colegas aí, né? Da companhia, da empresa, e esses vídeos, né? Ficam armazenados aí, disponíveis, né? Na nossa página do YouTube. Então, né? Só procurar lá Solutio, vai encontrar o nosso canal. Então, todos os webinars, uma vez ao mês, nós realizamos e, consequentemente, um dia depois do webinar online, nós disponibilizamos, tá? E vocês serão, né, informados aí via e-mail, via mídias sociais. Tudo bem? Então, pessoal, esse nosso webinar, né, como eu falei para vocês, todos os meses nós lançamos um webinar sobre o FME, né? FME para Business Intelligence, por exemplo, nós já ministramos aí, FME, banco de dados, FME para agronegócio, né? Para mostrar para vocês aí, né, as possibilidades da nossa ferramenta FME. Então, no mês de junho, no mês passado, nós não ministramos um webinar porque nós participamos do encontro mundial de representantes da SAFe Software, né, que aconteceu em Vancouver no fim do mês de junho, né, na semana do dia 24 ao dia 26. Então, nós participamos lá, representando aqui a América, né, o Brasil e a América Latina, como representantes aí. Foi um encontro muito interessante que a gente vai estar compartilhando com vocês também. Tá? Então, antes de mais nada, né, boa tarde, pessoal. Meu nome é Danilo. Eu vi que tem gente nova aqui no nosso webinar. E hoje nós vamos mergulhar no FME Desktop 2019. No fim dessa apresentação, né, terá, né, um slide sobre informando o nosso próximo webinar, que será sobre FME Server 2019. O FME Server 2019 está bem automatizado, pessoal. Tem coisas novas aí que facilitam a questão da automatização e notificações, né? Para quem não conhece o FME Server, no próximo mês, né, teremos um webinar interessantíssimo para mostrar essa questão de automatização, né? Para quem já conhece, tudo bem, mas, né, a questão de automatização aí com os novos recursos do FME Server 2019 no próximo mês. Então, mergulhando no FME do Desktop 2019, né? Nesse ano 2019, pessoal, aconteceram várias novidades aí, tanto para o server, tanto para o desktop, né, quanto para o server e para o FME Cloud também. E aquelas pessoas que não têm noção nenhuma sobre o FME Server, pode estar aí nos informando, né, falando com a gente, que a gente tem o maior prazer aí de estar compartilhando essas informações. Gostaria de testar o FME Desktop 2019, última versão disponível, ponto 1, na minha máquina, na máquina lá em casa, tudo bem, tanto o desktop quanto o server, ou o FME Cloud, né? Então é só mandar e-mail para nós aí, né? Ficar perto aí da gente que nós geramos licenças temporárias aí para vocês testarem, né? Estarem se desenvolvendo aí com a nova versão, né? Então aqui, quem somos nós, né?
Nossa empresa está ampliando aí os horizontes, crescendo o número de colaboradores. E nós temos aqui, né? Quem somos nós? neste webinar, né? Danilo, meu nome é Danilo de Lima. Nós temos o Thiago Lúcio Brigadão. Né? Nós somos certificados Professional, Trainer e Server. Né? Então, nós somos capacitados aí pela Safe Software para ministrar treinamentos oficiais, por isso dessa obtenção do título de Server, de Trainer, e Professional, né, em relação aos serviços prestados aí com a ferramenta FMServer, Server, Desktop e também do FME Cloud. Tá? Então, para quem não conhece, né, a Solution, né, nós somos, né, soluções e análise de dados. Aí vem, né, da junção aí da Solution mais Spatial. Estamos aqui, pessoal, na cidade de São José dos Campos, né, mas fazendo presentes aí no cenário nacional e na América do Sul também, atendendo remotamente, fazendo visitas, né, estando junto do nosso cliente e de futuros clientes fazendo demonstrações, mostrando toda a capacidade do FME, né, Desktop, Server, Cloud, né, dos serviços, nos oferece. Então, atendemos aí remotamente, fisicamente também. O que nós oferecemos com essa experiência de mais de 10 anos aí, né, em análise de dados, com o FME, para quem já conhece o FME, tem essa questão da conversão de dados, né, converter dados de um formato para o outro, né, um simples depara, é muito simples fazer isso no FME. Transformação de dados, preciso transformar seguindo um certo esquema. Integração de dados, fazer, né, a integração dos dados, né, integrando com uma API, por exemplo, com o FME. Tudo isso é possível no FME, Desktop, no Server, no Cloud. Validação de dados, validação de atributo, validação de geometria, topologia, migração de dados, uma migração aí com vários registros, tanto tabulares quanto dados geográficos, né? E de uma maneira bem visual, né? Que isso que é bom no FME, você não precisa programar, né, as suas rotinas, você, né, não precisa dispor de linhas de código, você, uma ferramenta visual, drag and drop, você vai colocando aí, construindo o seu fluxo de trabalho. E o tradicional ETL aí, forte do FME, né, pessoal? A Solution e a Safe Software, qual que é o nível aí de parceria que nós temos, né? Nós temos aí, eu falei para vocês, no mês passado nós fomos lá para o Canadá, então tivemos feedbacks interessantíssimos e positivos, né? E estamos aumentando a nossa carteira aí de clientes, consequentemente de possibilidades aí com todos. Então nós somos parceiro autorizado pela Safe Software, né? E temos os níveis aí de certificação Professional, Trainer e Server também. Nós somos os únicos aqui que possuem esses 3 títulos aí. O que nós oferecemos, pessoal? Licenciamento, né? Aquilo que eu falei para vocês, Danilo, Thiago, o pessoal lá de marketing e o pessoal do comercial gostaria de brincar aí, testar a nova versão da FME 2019.1, que nós já estamos, já tem coisa nova, e vocês serão avisados aí por e-mail, mas nossa newsletter, existem formatos novos e possibilidades, questão de performance também. Então eu quero testar o FME na minha máquina, tranquilo, mande um e-mail para a gente, dá uma ligadinha, nós vamos colocar os nossos telefones, os nossos canais de comunicação. Então a gente, né, consegue liberar uma licença para vocês temporária para estarem testando e a gente está junto com vocês nesse momento de teste também. Renovação de licença, né, o AMC, né,
Os treinamentos oficiais, então nós já temos o 2019, treinamento 2019 em português, tanto o básico quanto o avançado desktop e server, tá? E treinamentos também específicos, por exemplo, FME Eagle Earth, FME para banco de dados, database. Eu gostaria de ter um treinamento aí de FME para dados JSON, que eu trabalho com dados JSON, quero saber ler e escrever no formato JSON com FME, é possível? É possível. Quais os transformers? Então, existem esses treinamentos aí dedicados, aí, customizados também. Workshops, onde nós mostramos aí toda a potencialidade da ferramenta, com cases e o mais interessante, com dados do próprio cliente, pegamos antes da nossa reunião, da nossa visita, vamos aí, agendamos uma visita nesse cliente, já com dados dele, uma amostra de dados, e mostramos aí toda uma prova de conceitos desenvolvida, né? Consultorias, gostaria de ter a Solute aí, nos auxiliando em um processo aí de 2, 3 meses. Vamos fazer aí uma consultoria, né? E projetos também, tá, pessoal? Então, vamos lá, entrando aí no FME 2019, né? Aqui, como vocês podem observar, pessoal, e é muito interessante esse gráfico, eu particularmente gosto, ele está atualizado, e ele está atualizado aí, né? Com tudo que tem de novo, né, formatos do FME 2019. Então, como vocês podem ver, trabalhando aí, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Trabalhando aí, né? Está trabalhando aí com realidade aumentada, né? Nós colocamos aí alguns, principalmente no LinkedIn, alguns vídeos de umas brincadeiras nossas com realidade aumentada. É possível gerar dados em realidade aumentada, tá? Entre em contato com a gente auxilia vocês. Inteligência artificial, machine learning, que é muito interessante aí. Tanto é que hoje nós vamos colocar, tem um exemplo interessante que nós montamos, pessoal, aonde ele trabalha com visão computacional, identificando, num exemplo que nós montamos bem rapidamente, identificando lixeiras da cidade aqui de São José dos Campos. Então, através de uma foto, ele identifica, né, uma lixeira. Ele pode fazer a contagem de objetos em uma determinada imagem, raster. Então, você treina o FME para fazer isso. Hoje nós vamos mostrar aqui bem rapidamente, tá? Porque a nossa ideia em setembro ou outubro, a gente montar um webinar específico de Machine Learning com FME, tá? Mas, aquilo que eu falei para vocês, nada impede que vocês entrem em contato com a gente. Olha, eu gostei que você falou de Machine Learning, vamos trabalhar aí juntos, né? Prove para a gente aí, eu tenho alguns dados, eu gostaria que o FMI identificasse, aí reconhecesse objetos customizados aí conforme a nossa empresa. A gente trabalha junto, tá, pessoal? Mapas indoor, BI e internet das coisas, e aí eu estou indo para trás. Mas assim, vocês podem analisar aí, né, desde 95, né, até 2019, nós temos uma quantidade imensa aí, mais de 500 formatos de leitura e escrita no FME 2019, tá, pessoal? Por isso que é importante ter essa reciclagem, né, de conhecimento da ferramenta. Interface. Então, como todos os anos, nós temos melhorias na interface da ferramenta, tá? Eu vou abrir aqui o meu FME, pessoal. Para quem que é usuário do FME, né? Quem está trabalhando já com 2019, pode utilizar o bate-papo aí, pessoal. Quem está trabalhando com 2019 ou 2018 ou 2017? Qual a versão que vocês estão trabalhando, pessoal? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o FME Desktop. Tem pessoal escrevendo aí, ó. Legal.
Tem gente trabalhando com 2018. Legal. 2017. Perfeito. Ninguém é 2019? Só não vale o pessoal da empresa, tá? Eu sou do último. Mas, para quem trabalha aí com versões anteriores, podem notar uma questão aí interessante de novidades, né? Que é isso que a gente está falando aí. Deixa eu só alterar aqui. White, ok. Apply. Perfeito. Legal. Nós já estamos, pessoal, amigos de conhecimento, em 2019.1, tá? Então, se vocês quiserem instalar a versão mais recente aí do desktop do FME Server, a gente faz isso com vocês, tá? Mandamos um manual aí de instalação junto com o licenciamento, tudo bem? Gratuito e de 30 dias free para auxiliar vocês aí, tá? Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos em 2019 algumas novidades aí, a questão de interface que é interessante, né? Por exemplo, aqui nós temos, né, a barra, né, Start, que nós já conhecemos, e aqui, né, Main, né, a principal. Aqui é o Canvas, onde nós construímos o nosso workspace. Logo de cara, para quem não trabalha com 2019, já consegue visualizar aqui, né, o Visual Preview, né, que é o que, pessoal? É o FME Data Inspector dentro do FME Workbench. Vocês vão ver isso daqui em ação para quem não viu, tá? Não trabalhou ainda. Existe uma opção, aqui nós estamos na opção White Mode, tá? Mas podemos colocar também, alterar aqui em Tools, FME Options, isso vai de, né, gosto aí de cada usuário. Nós temos aqui em aparência, né, estilo aqui do FME, nós temos aqui, ó, Visual Experience, Light, que é a atual, ou a Dark, né? Eu vou colocar a Dark e ele já mostra aqui, ó, nós temos que restartar o FME Workbench. Eu vou abrir aqui uma seção no FME Workbench, no FME Desktop 2019, onde ele já irá mostrar aí com foi para outra tela aqui, com a opção Dark Mode. Okay? Eu particularmente gostei muito dessa atualização e já estou trabalhando nela na Dark Mode, né? Por conta da claridade também, então, que possui na Light Mode. Isso aí vai de gosto, tá, pessoal? Mas fica aí a nível de conhecimento que existe a possibilidade de 2019. Uma outra coisa interessante, pessoal, quando a gente vai trabalhar com montar um depara, tá? De uma simples conversão de um formato para o outro. Vamos colocar aí e fazer um teste de um exemplo de um shapefile para KML. Nós sabemos, né, quando nós queremos fazer um simples depara, né, onde ele vai levar todo o esquema de entrada para saída, nós temos a opção aqui, né? File Generate Workspace. Aqui é onde nós colocamos o Reader, qual o formato que nós queremos trabalhar de entrada e o formato de saída. Ah, pessoal, uma novidade do FME 2019 é que você não precisa digitar aqui o nome do formato, aqui nos 3 pontinhos, né, abrir, indicar aonde está o seu lado de entrada. Basta você, se você já está aí, né, deixa eu abrir aqui, com Windows Explorer aberto, deixa eu colocar na aba aqui. Dados de entrada. Opa. Dados de entrada. Municípios brasileiros. Shapefile. Olha que interessante. Até o ícone é diferenciado, tá? Aqui, ó, de leitores e escritores. Readers and Writers na FME 2019. Aqui, ó. Shapefile. Seleciono, levo em cima da caixinha. Aqui, ó. Do Reader. Ele já preenche para mim o formato. As o Shapefile. Indicando assim aonde está o dataset, tá? Para o lado de entrada, dado de saída, coloco no formato, KML, vamos colocar um KML, dado de saída, deixa eu ver, vou colocar aqui, os pontos, solution, né?
Aí nós temos aqui Webinars 2019, onde nós temos mergulhando com o FME Desktop 2019. Municípios estaduais. Vou cair nele. Ok. Há uma coisa interessante para quem não sabe, você já pode colocar também, eu quero que esse ML na geração já, né, quando executar a opção Run, ele já é aí compactado.zip. Então basta clicar nesse ícone aqui de zip output. Tá? Uma outra novidade interessante, né, uma novidade aí da FME 2019 é a questão de, a gente vai passar pelo slide, mas nós temos aqui, ó, qual que é o compactador que ele consegue ler no FME, né, 2019. Então ele pode ler extrair dados de vários compactadores aí do mercado. Até 2018 ele trabalhava com zip, né? Você recebia aí um dado compactado em .zip, beleza. Você colocava ele como reader e ele ia extrair para você o FME. Só que, quando você tinha, né, dados que estavam em .rar, .setz, você tinha o quê? .tar. Descompactar na mão ou utilizar um transformer customizado em Python, já presente aí naquela galeria de transformers customizados, e descompactar ele. Mas agora não, agora você não precisa mais ter essa preocupação aí quanto ao compactador, tá, pessoal? Dá um ok? Legal. Olha só que coisa interessante. Readers, Writers. Ele já montou o mapeamento, isso aqui para quem mexe com a FME já conhece muito bem. Vou expandir os atributos. De entrada, de saída, tem alguns atributos a mais aí por conta do formato, atributos do formato que a gente conhece. Tudo bem. Aqui, pessoal, eu vou colocar, né, uma novidade aí do FME 2019, a busca por readers, writers e transformers. Eu quero o transformer que trabalha com atributos, que nós já só sabemos que é o Attribute Manager. Eu posso procurar aqui, ó, ao invés da palavra Attribute Manager, eu posso procurar por trechos da palavra, ele vai listar trechos do objeto que eu quero, ele vai listando para mim aí. Tá? Eu vou colocar Manager. Ele já vai listando para mim. Ele faz uma varredura no nome do objeto, do reader, do writer, né, do transformer customizado, do transformer nativo do FME. Ele já vai listando aí para vocês. Tá? Attribute Manager. Caiu no meio do meu workspace. Tá? E uma coisa que facilitou bastante é isso daqui, ó. A opção de caching. Tá? Aqui, ó. Enable Feature Caching. Se vocês clicarem aqui e deixarem ele habilitado, ele nos possibilita executar parcialmente o seu workspace. Olha que interessante. Imagine que você tem várias conexões aí, um fluxo grande, e você quer executar a partir do penúltimo transformer para o fim. Ou executar todos a sua leitura, né, as suas extrações dos seus readers, até o penúltimo transformer do seu workspace. O que você faz? Habilite essa opção caching. Tá? E você tem aqui, ó, em cima dos objetos, ó, run to this, ou seja, executa até esse objeto, esse transformer, ou executa deste transformer para frente. Então você faz execuções parciais no seu workspace, isso é uma novidade, olha que interessante. Para quem instala o FME Desktop 2019 pela primeira vez, eu não tenho certeza se essa opção aqui, né, o caching, fica habilitada aqui no nosso menu. Se não ficar habilitado, você vem aqui, né, botão direito, que é parte do seu menu principal.
Tá? Ah, tá. Agora tá aparecendo? Ah, tá bom. Ah, então tava para na outra tela isso. Caramba. Sei. Ah, tá bom. Não, então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Aquela opção de Dark Mode, que agora está em Dark Mode, né? Basta selecionar aqui, ó, aparência. Aqui, ó. Por default vem Light Mode. Aqui a gente pode escolher Dark Mode, tá? E uma outra coisa interessante que eu falei é aqui essa opção de Visual Preview, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas nós temos isso daqui, ó. Vamos colocar aquilo que eu falei para vocês da novidade 2019, na busca de um objeto, seja readers, writers ou transformers, eu não preciso procurar pelo nome aqui, ó, completo. Attribute Manager, por exemplo, né? Eu posso fazer o quê? Eu vou procurar por algum texto do nome Attribute Manager. Mana, ele está listando todas as transformers que tem mana no nome. No caso, o Attribute Manager, legal, perfeito. Tá? Legal? O que acontece? Nós temos aqui, pessoal, o nosso reader, nosso writer e um transformer aqui no meio, que é o Attribute Manager. Eu estava falando isso daqui, ó. É a execução parcial de um workspace, tá? Só colocar o carregador. A execução parcial de um workspace. Ou seja, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Legal. Legal. Isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. O que nós temos? Aqui, ó. A execução parcial. Eu posso executar o fluxo, olha, até um determinado objeto, até esse transformer, ou executar parcialmente de um determinado transformer para até o fim do processo, até o fim do workspace. É uma novidade de 2019. Né? O que acontece? Para deixar isso habilitado, pessoal, nós temos a opção Caching aqui. Quando vocês instalam o FME 2019, por default, eu acho que essa opção não vem aqui na barra de menu. Basta você habilitá-la, tá? Clicando aqui, ó, na barra de menu, botão direito, tá? Customize Toolbar. Aí nós temos aqui, ó, Toolbar. E aqui embaixo, aqui em cima, no visor de cima, todos os ícones que nós temos atualmente. Mas aqui embaixo nós temos alguns ícones que estão, né, escondidos aí. Tudo bem? No meu caso, eu já coloquei, né, o caching. Mas, por exemplo, eu gostaria desse Collapse ao Bookmark aparecesse aqui. Basta selecionar, segurar, arrastar, soltar, e ele já inclui aqui na nossa barra de menu. Tudo bem? Tá? Execução parcial. Legal. O que nós temos aqui? Uma amostra, né? Olha, eu vou executar parcialmente, pessoal,
do Reader até o Transformer Attribute Manager. Aqui, ó, a opção Run to This. Legal? Ó. Ele está extraindo o Reader, né? Olha, acompanhe aqui o log, né? Tudo fica registrado no log. E aqui, ó, essa opção aqui dessa lupinha habilitada. E vocês vão ver o porquê. Aqui, ó, Visual Preview. Clico na lupinha desse Transformer ou do Reader, porque todas as vezes que você executa com esse caching, tá? Você tem, ele gera em cada saída do objeto um FFS temporário para que você possa acompanhar essas feições ao longo do seu workspace. Aqui, ó, olha o Visual Preview. Então você tem aqui, nada mais é, pessoal, para quem é usuário do FME, o FME Data Inspector dentro do Workbench. Facilita muito, né? Você não precisa mais ficar trocando de tela aí, né? Aqui, ó. A parte geográfica, né? 2D, 3D, né? Que não tem, esse dado não tem camada Z, mas se tivesse um modelo digital de elevação, a gente conseguiria visualizar e colocar como background um mapa também para se orientar onde está caindo espaçamento soldado. Aqui embaixo, sistema de coordenadas, né? Aqui do lado esquerdo nós temos as camadas, nós temos aqui em Table os atributos disponíveis, né? aquela determinada feição, né? Que você seleciona aqui. Tudo bem, pessoal? Então, execução parcial, né? Ou, né? Executa até aqui, ou a partir daqui ele manda a ação de execução do seu workspace. Isso é interessante, porque muito tempo atrás, alguns clientes reclamavam, olha, não tem a possibilidade de eu executar o meu fluxo. A partir daqui, eu não quero ler todo, eu não quero ter dois fluxos separados, eu não quero que ele escreva num formato, depois eu pego esse formato, vou tratando ele, depois, né, que eu quero que ele vá até o fim. Então, você pode executar parcialmente o seu workspace, tá, pessoal? Legal? Perfeito. Uma outra coisa interessantíssima que facilita muito a vida, pessoal, é esse Transformers Presets. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui. Aqui. Legal. O que seria isso, pessoal? Os Transformers, tá? Você pode, agora em 2019, salvar as suas configurações. Imagine uma configuração que você utiliza bastante. Por exemplo, você tem um cálculo no Transformer ali, cálculo de NDVI, por exemplo, o índice de vegetação, um cálculo, né? Ao invés de você ficar configurando um Transformer, o Expression Evaluator, por exemplo, ou o Attribute Creator, ao invés de você ficar digitando essa fórmula na mão todas as vezes, você pode salvar, deixar ele salvo dentro do seu Transformer. Olha que interessante. Você, todas as vezes que tem uma configuração, um valor de atributo, você trabalha bastante, você pode deixar salvo ele, agora em 2019. Ele salvo para você, para que você possa reutilizar posteriormente. Mas que tipo de ações você pode desenrolar com essa opção de presets disponíveis nos nossos Transformers. Você pode criar, né? A gente vai ver como é que faz isso. Você pode carregar ele, reutilizar aquela configuração já pré-existente. Você pode fazer um update. Ah, não, agora ao invés do buffer ser 5, eu quero que seja 10 e armazena essa configuração de 10 com um outro nome. Ou simplesmente deletar.
Nada mais é que isso daqui, pessoal. Olha só. Voltando naquele workspace, né? Nós iniciamos do zero. Esse dado aqui de entrada, ó, eu vou clicar aqui para visualizar os nossos polígonos, municípios brasileiros. Tá? Olha só, NM underline município. Eu vou colocar um tester para filtrar quais municípios por nome eu quero. Então, né? Ele também aqui, ó, execução parcial. Executa até o tester ou a partir do tester vai até o fim do meu workspace. Clico aqui no tester, ele está vermelho, né? Ele está um ponto de atenção. Opa, você precisa fazer uma configuração. Pessoal, eu quero executar, tá? Eu quero que ele faça um teste de validação aqui, ó. Filtro, né? Todos os polígonos, todos os municípios que começam com A e começam com B. Por exemplo, tudo bem? Eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, presets. Eu posso carregar um existente. Eu vou mostrar como é que faz isso. Aqui, ó. Load Webinar. Olha que interessante. Ele já carregou a configuração, o processo de filtragem que eu já salvei anteriormente. Não preciso ficar digitando na mão todas as configurações dos transformers que eu já tenho. Aqui, ó. Município que começa com A e, aqui no caso é ou, né? Ou município que começa com B. Dou um OK. Ah, eu quero salvar uma outra configuração. Olha que interessante. Aqui, ó. É aquilo que eu falei para vocês. Você consegue criar, fazer update, carregar ou deletar. Tá? Ou simplesmente zera ele. Aqui, ó. Load FME Defaults. Tá? E vou colocar aqui, ó. Um outro. Tá? Uma outra configuração. Município que termina com A ou município que termina com B. Uma coisa interessante no 2019 é essa opção aqui, ó, essa caixinha de lógica que nós temos, né? Você pode, aqui, ó, ou, e ou. Então, aqui do lado esquerdo você tem essa possibilidade de colocar a sua a lógica aí, né? A sua configuração. Então, beleza. Agora, ó, eu vou salvar essa pré-configuração aqui, tá? Save as. Posso salvar em uma já existente, fazer o update, né, pessoal? Ou posso aqui, ó, salvar com outro nome. Agora eu vou ter dois modos de configuração diferentes. Webinar 02. Opa, 2. Então, OK. Ele vai salvando internamente no meu FME Desktop, tá, pessoal? Legal? Vou colocar presets. Load Webinar 02. Então, OK. Deleto. Legal. Tem um outro workspace aqui. Usar o tester. Entro nele. Webinar 02. Pronto. Ele salva na sua, aí no nosso FME da sua máquina, no caso, essa pré-configuração que você criou. Então, na prática, imagina aquela configuração que você tem que utilizar para cálculos, né? Ou um determinado projeto, ele fala, ó, o seu dado tem que vir nessas especificações. Aí você insere dentro de um transformer, você salva isso daí, ao invés de ficar digitando todas as vezes. Tá, pessoal? Muito interessante isso daí em 2019, tá? Uma outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Nós temos. Vou botar aqui para nossa apresentação. Presets. Nós temos aqui, ó. Criar, carregar, realizar o update e deletar. Questão de melhores práticas veio aí em 2019 para tentar organizar aí os nossos workspaces. O que seria isso? Um sistema de cores aí, dos bookmarks, né, do Canvas em si, porque a Safe pega muito aí, né, essa questão de organização
de um workspace, né? Porque nada melhor você receber um workspace de alguém já com vários detalhes, várias explicações aí, para facilitar o que você tem que fazer, facilitar o processo de update, você precisa continuar aquele workspace do seu colega de trabalho, ou vocês receberam um workspace da Solution e vocês querem executar na sua máquina, só que vocês gostariam de entender o processo. Então, o que acontece, pessoal? Em 2019, em Tools, FMA Options, nós estamos falando de aparência aqui, né? Aqui, ó, relembrando, né? Light ou Dark. Aqui, ó. Quando você instala o FME, ele vem por valor default, isso daqui, ó, paletes de cores pré-definidos pela Safe Software. Mínimo, o que seria esse mínimo? Workflow, Disable, Error, Readers, né, e Atenção. Ou você pode definir, olha que interessante, ó, User Defined Palette. Legal. Você pode definir aqui, ó, tudo que for readers, né? Cadê readers? Não tem readers. Não, tem sim. Readers ou write, o estilo readers e writers. No light mode ou dark mode. No dark mode vai ser coloração. Vou colocar o red. Ok. Tá lá. Né? O RGB dele. Vai. Aí eu venho aqui. Readers, writers. Tá lá. Então eu venho aqui, ó, em Readers, Writers, qual que é a cor que eu quero? Eu quero a pré-definida, tá? Beleza? Aqui, pessoal, é um transformer, né, de... Aqui, ó. Vamos colocar uma condição? Vamos colocar um teste. Passou, né? Começa com aqui, município, ok. Begin with. Tudo bem? Vamos carregar, né? Vamos carregar. Webinar, load webinar. Maravilha. Aqui a opção é OR. Legal. O que começa? Todos os municípios que começam com a letra A ou B continuam no seu fluxo. E o que não for, eles virão aqui, né? Então, nós vamos colocar o que, pessoal? Uma outra transforma ali para configurar valor de atributo. Vamos sinalizar como se fosse um erro. Um exemplo, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu vou colocar um bookmark. Aqui, ó. Colocar um bookmark. Aí eu venho aqui. Qual é a cor de erro? Aqui, ó. Errors. Então, já vou definindo padrões de cores para determinadas partes do seu workspace. Antigamente, você tinha que fazer isso na mão e fazendo, né? Isso aqui é erro. Isso. E a gente pode criar uma outra categoria de cores apenas para tratando atributos. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tratando atributos. Em Light Mode, pega um genérico. E em Dark Mode, no caso, ok. Então, aqui vai ser o quê? Tratando os atributos, né? Vou colocar aqui, ó. Bookmark. Tá? O estilo de cor. Não preciso ter tudo isso daqui, basta eu customizar lá onde nós estamos fazendo. Aqui, ó. O estilo tratando atributos já tem uma cor pré-definida, que é o nosso azul. Tudo bem? Estou vendo que o pessoal está usando bastante o chat. Isso mesmo, vai usando, tá? A gente vai auxiliando aí para vocês. Ok? Legal.
possível fazer isso também no nosso FME, como se fossem melhores práticas. Isso na questão de cores, tá, pessoal? Existem outros tipos de melhores práticas aí, no desenvolvimento e até na execução de workspace. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Ele não fala aqui, mas, por exemplo... Ah, tá. Tem aqui, ó. Legal. E esse sistema aí, essa configuração de cores, nós colocamos aqui como melhores práticas, né? Mas eu sei que, e nós já pegamos, que 2 clientes que falaram assim, ó, olha, readers tem que ser de uma determinada cor, o processo, né, o T do ETL, dividido por partes, validação de atributos, né, bookmarks de uma outra cor, validação de geometrias, topologias de outras cores. Aí nós pegamos 2 clientes já assim, com essas normas. Tá? O que acontece? Agora, em 2019, nós, antes de iniciar, né, nós temos um projeto bacana aí, nós vamos fazer o quê? Olha, eu não preciso de tudo isso. Aí eu começo a falar, ó, tudo que eu tenho, eu vou trabalhar aí, né, transformers de validação geométrica em light mode, eu deixo a coloração branca, ou em dark mode, né, eu vou deixar com esse RGB aqui 02550, validação geométrica. Faz como que é a validação geométrica, né? Vem aqui, nossa validação geométrica. Aí ele vai deixar aí todos os transformers dentro daquele bookmark como validação de geométrica, identificação de cores. Isso depende de cada cliente, tá? Mas é muito interessante quando todos estão trabalhando na mesma sintonia no projeto. Uma outra coisa interessante, nós podemos habilitar ou desabilitar, né, encapsular um bookmark. Consequentemente, a nível de organização, isso é muito bom. Tá? Imagine um workspace aí né, que nós já pegamos de 300, 200, 300 transformers. Se vocês encapsularem, se vocês documentarem o seu workspace com bookmarks, anotações, olha, não tem problema ter 200 transformers, né? Lá que a gente dá umas dicas de performance aí, né? Mas vocês podem, né? Só pelo fato aqui, ó, né, que você passar com o mouse em cima do bookmark, ele já te traz quantos transformers possui dentro dele, né? Você pode encapsulá-los, deixar eles aqui. A nível visual isso é muito interessante. Pode-se também, olha que coisa interessante. Você quer dizer, nós não aprendemos aquela ação de execução parcial? Então você pode fazer o quê? Em cima do workspace, olha só o que aparece. Execução parcial de todos os transformers que estão dentro daquele determinado workspace. Eu quero que o seu fluxo execute até o Attribute Manager, que é o último transformer do bookmark. Então, neste bookmark, nós temos o Tester e o Attribute Manager. Ou, a partir dos 2 transformers, começa a processar o seu workspace. Ou seja, dentro de um bookmark, você processa eles ao mesmo tempo, né? Numa sequência aí. Então, quando você clica em cima do bookmark ou em cima dos objetos readers, transformers e writers, ele aparece aqui em cima essas opções, tá? Ou botão direito, aí ele vai abrir a opção Run. Aí você tem Run from Contained ou Run to Contained. Ok? Legal, vamos para o próximo. Compactadores, aquilo que eu falei para vocês, né? Ele aceita grande parte ali, né? TAR, CIFX,
gzip, 7zip, har. Então, você consegue extrair dados aí que estão dentro desses compactadores sem precisar descompactá-los manualmente. Então, pessoal, facilitando aí essa questão, né, eliminando processos manuais. Né, mesmo? FME Packages, isso é muito interessante, tá? Assim como outras coisas, mas isso daí vem aí em 2019 para revolucionar algumas coisas. Por exemplo, como a ferramenta acompanha o mercado, ela ela vai atualizando seus componentes. Readers, Writers, Transformers. Até o 2018, por exemplo, eu tenho um 2018 tá, na minha máquina. Só que saiu um Transformer de Machine Learning no 2019. O que eu tenho que fazer? Esse Transformer de Machine Learning, nós vamos abordar daqui a pouquinho, conforme eu falei para vocês, vai ter um webinar específico de Machine Learning, muito interessante também, com vocês, como criar. Esse Transformer de Machine Learning, tá? Ele é um Transformer que ele precisa de manutenção periodicamente, atualização. Tá? Tem Transformers que se conectam com a Amazon, que é S3, né, da Amazon, o Bucket da Amazon. É um Transformer que passa por muitas atualizações. Então, o que acontece? A Safe criou o FME Packages. Seria Readers, Writers e Transformers na extensão .fpkg. Aonde eu tenho 2019 na minha máquina. Só que tem uma nova atualização do Transformer de Machine Learning. Eu não preciso ir, né, contactar a Solution para enviar o último instalador, a última versão, para que eu possa ter o determinado Transformer de Machine Learning, a última atualização. Basta você digitar o nome do Transformer no seu Canvas e ele vai fazer o download da última versão, da atualização desse Transformer. Por quê? Quando o pessoal da Safe trabalha, faz o update daquele determinado Transformer, ele disponibiliza no FME Hub, tá? Onde você está com conexão na internet, você consegue fazer o download. Um exemplo, esse daqui, ó, o S3 Connector. Aqui, ó. Vocês podem acompanhar que ele tem até um ícone diferenciado, né, pessoal? Deixa eu até marcar aqui. Tem até um ícone diferenciado aqui, ó. Significa que ele vai fazer download. E olhem aqui, ó. Package safe.s3 connector. Então, quando você lista aqui, busca S3 Connector, dá um Enter, ele vai se comunicar com o FME Hub da Safe, fazendo o download da última versão daquele Transformer. Ou seja, a partir de 2019, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, você vai ter esses Transformers aí na sua máquina. Você não precisa ficar reinstalando a última versão do FME. Tá? Como se fosse isso daqui. Ó. Uma vez que você faz o download, ele já fica aí na sua máquina. Né? Mas amanhã tem uma atualização desse Transformer S3 Connector. Tudo bem. Você vai fazer esse download aí também. Né? Não precisa reinstalar, esperar a última versão, esperar um release próximo no próximo mês para ter esse Transformer. Aqui, ó. S3 Connector. Esse cara aqui, ó. Conectando o FMS, né? Se conectando aqui, ó. Safe.s3 Connector. Ele vai fazer o download aí, né? O que ele está fazendo, pessoal? Ele está fazendo o download do pacote, aí, instalando, né? Todas as dependências necessárias para esse Transformer poder trabalhar. Então você tem sempre alguns Transformers importantíssimos atualizados. E o log é o melhor amigo do usuário do FME, porque ele mostra tudo aqui. Ó. FME Package Install Summary, o sumário aí, né, que aconteceu. Aqui, ó, o nome da conexão que ele buscou esse Transformer, safe.s3 Connector, a versão dele, quem criou, Safe Software, né? Aonde ele salvou, aqui ó, ele salvou na minha máquina isso daqui. Tudo bem? FME Packages, tá pessoal? Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vamos falar de visão computacional, que é possível no FME. Então, o que acontece?
Os transformers para visão computacional, eles são transformers package também. Ou seja, porque eles trabalham com uma biblioteca Python que chama OpenCV. Então, essa biblioteca Python é atualizada constantemente. Consequentemente, os transformers também. Então, eles são packages também, que são os transformers de detecção de objetos. Então, você vê aqui o Objector, aqui, ó, Raster Objector, Detector, Generator. Eu vou dar uma breve explicação. Eles já estão aqui atualizados, né, na minha máquina, tá? Ok? Eu já fiz o download. Mas eles são transformers aí interessantíssimos que são atualizados constantemente. Se tiver uma nova atualização aqui, ó, desse Raster Object Detector, ele vai aparecer aqui com o ícone de para que eu possa fazer a atualização desse transformer na minha máquina. Basta clicar que ele vai fazer o download. Tudo bem? Visão computacional. Até aqui nós colocamos uma foto aí da lixeira de São José dos Campos. Né? É um exemplo que nós criamos para que o FME possa identificar a partir de imagens determinados objetos. Se vocês colocarem... Opa! Se vocês abrirem o FME 2019, o Transformer Raster Objector Detector, e eu mostrei no webinar há 2 meses atrás, ele já tem aqui, ó, tipos de detecção de objetos. Rosto de pessoas, corpo de pessoas, animais. Já tem alguns tipos pré-definidos. Tudo bem? Se tem uma foto com vários rostos de pessoas, ele pode fazer um count para você de quantas pessoas tem ali. Tá? E sinalizar com polígonos. Só que nós fomos mais além. Nós gostaríamos que o FME... nós tiramos, né, algumas fotos aí do centro aí de São José dos Campos, onde contém lixeiras, né, que a prefeitura instalou. Então você tem aqui você tem a foto e o objeto aqui, onde ele está mostrando que está identificado. Ele identificou numa foto o objeto. Tá? A visão computacional com o FME é o seguinte. O FME consegue reconhecer objetos em imagens, tá? A partir de transformers interessantes, importantes, que é o Raster Object Detector Sample Preparer, o Raster Object Detection Model Trainer, onde você vai treinar o FME a partir de imagens, e o Raster Objector Detector, que ele transforma responsável por identificar o que ele aprendeu. Né? O que acontece? Eu vou abrir aqui, vou fechar isso daqui. Eu tenho um workspace que está em white mode. Não tem problema. Nesse caso aqui, nesse exemplo das lixeiras de São José dos Campos, pessoal, nós tiramos algumas fotos, como eu falei para vocês, de lixeiras. Tá? O ideal é ter mais de 100 fotos de um determinado objeto, tá, pessoal? Eu quero identificar objetos na imagem. Então, você tem que ter imagens positivas, tá? E imagens negativas, aonde essas imagens negativas são imagens que não contemplam lixeira nenhuma, para que ele possa identificar que, opa, tá bom, então eu vou identificar apenas no padrão de lixeira, padrão onde estão as fotos na pasta positiva. No dia a dia, você pode deixar o FME construir um workspace para que ele possa identificar placas, a partir de placas de sinalização, semáforo. Então você prepara o FME para identificar os objetos. Aonde que você tem? Bem assim, rapidamente, tá, pessoal? Se vocês tiverem ideias, entre em contato com a gente que a gente vai
ajudando vocês aí, consultoria, projeto. Tem uma dúvida, como que eu faço isso? Eu gostaria de implementar essa questão de reconhecimento de objetos no FME. Então, o que acontece? Você tem, primeiramente, as fotos positivas com os objetos, as fotos negativas. Você precisa, né? Aí nós temos um tutorial muito interessante, né, que nós montamos. Aí você precisa, né, vir a linha de comando aí, selecionar, né, que é o maior trabalho, selecionar os objetos das lixeiras na mão, pelo menos 100, 25, no meu caso eu coloquei 22 imagens. Eu selecionei-as na mão assim, com o mouse, com o cursor, né, os objetos de lixeira, aí ele já coloca, né, as dimensões daquele objeto. Para que o primeiro transformer, que é o Raster Object Detector Sample Preparer, você vai preparar essas imagens, né? Onde você tem negativo, positivo, e ele gera um arquivo que chama annotations.txt. Assim como o bgd.txt, que é o quê? Background Description File. E Prepared Positives File. .vec. Porque esse .vec nós vamos utilizar aqui no Raster Object Detection Mode Trainer. É onde você vai treinar com as imagens positivas que ele gerou lá no Sample Prepared. Positivos. Background TXT. E esse transformer, ele vai gerar, né, que é o transformer responsável que você vai treinar, né, para identificar as imagens positivas. Ele gera um arquivo que chama no formato .xml. Nesse formato XML, ele vai conter todas as dimensões dos objetos, né, assim como as configurações que você coloca aqui nos parâmetros de classificação. Tá? Entre em contato com a gente, né? A gente está com conhecimento muito bacana aí. Estamos desenvolvendo outras demonstrações para outros segmentos, tá? Machine Learning para outros segmentos. Pronto, uma vez que você tem o .xml, aí nós temos uma imagem de exemplo para que o Transformer Raster Object Detector possa detectar a lixeira. Tipo de detecção, identificar faces, corpos, né? Olho esquerdo, olho direito. Se você clicar aqui em face, você tem as opções já pré-definidas. Olho esquerdo, sorriso, olho direito. Então você pode brincar aí, né? Mas nesse exemplo, é um tipo de customizado, onde você passa o arquivo .xml que nós acabamos de colocar naquele outro workspace, tá? Olha que interessante, já executou por um dado apenas, tá? Então, gente, aqui. O objeto, que tem os seus atributos também, e em cima de uma imagem, né? Nós montamos bem rapidamente, tá, pessoal? Mas vocês podem incrementar aí, né? Além de criar, né? Achar e identificar o objeto, trazer algumas informações diferenciadas. Se o objeto for de um determinado tamanho, o quadrante aqui da identificação, né, a tagzinha, seja de determinada cor e traga como se fosse um atributo, para que você possa gerar um relatório de quantos, por exemplo, em uma imagem ortofoto, quantos carros ele identifica. Tá? Então você pode treinar isso daí, isso tem um case também pronto aí. Quantos carros ele consegue identificar a partir de uma imagem no ortofoto. Então você treina o FME, né, para identificar objetos, identificação de objetos. É possível em 2019. Entre em contato com a Solutio que a gente
auxilia vocês nisso daí. Tudo bem, pessoal? Tem mais coisas interessantes, mas tem realidade aumentada, tá? Mas a gente pode, se vocês tiverem alguma dúvida com criar realidade aumentada na FME, é só entrar em contato com a gente. Tem um ponto interessante, última coisa, tá? Que é o que, pessoal? Isso daqui, ó. NLP, Natural Language Process. O que seria isso? Nós temos, né, a possibilidade de usar a FME para fazer para fazer classificação, análise de sentimento. Imagina que você tem lá um Twitter da empresa de vocês e vários usuários vão falando. A empresa hoje, por exemplo, serviço público. Aí fala a hashtag Serviço Público de São Paulo. Você pode usar o FME para ir numa conta, busca lá no Twitter, buscar, ele tem transformas de Twitter, né? Transforma até antigo já. Você pode usar o FME para ir lá no Twitter, buscar pela hashtag Serviço Público São Paulo, e ele vai trazer os nomes dos usuários, aonde eles estão espacialmente, quantos amigos ele tem, o texto, o comentário, ele vai trazer para você. A partir desses dados que você está extraindo do Twitter, você faz uma análise sentimental. O quê? Aí você tem um banco de dados com palavras positivas e negativas. Tá? Existem bancos de dados free na internet, no idioma português. Tá? Então você vai colocar, por exemplo, olha, Serviço Público de São Paulo, né? Hashtag. Olha, o serviço, como é que é? Fiquei muitas horas no metrô. Hashtag, isso não é bom. Hashtag Serviço Público de São Paulo. Aí você usa o FME para fazer essa classificação para vocês. Ele vai trazer se o resultado é positivo ou negativo, se a pessoa está, né? Você faz buscas por tendências aí, né? Análise sentimental. Os comentários são positivos, comentários muito negativos em relação à sua empresa. Aí você vai extrapolando, né? Aí você salva isso no banco de dados, ou dispara por e-mail, ou apresenta no HTML. Bom, aí fica naquela capacidade aí, né, do FME em mais de 500 formatos, né? Mas o que é interessante é que o FME possibilita isso para vocês. Seria, deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso daqui. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Vou colocar um create. E create. Legal. Peraí que ele está pensando. Acho que já foi. Não foi ainda. Legal. Vamos usar o creator. Tá? Eu vou colocar um atributo creator. Frase. E um parâmetro publicado. Aqui, create user parameter. Digite sua frase. Por exemplo, tá? 2 pontos. Aí, para análise sentimental, vocês têm os transforms NLP Classifier e NLP Trigger. Assim como a visão computacional que nós vimos lá das lixeiras, nós precisamos treinar o FME inicialmente. Então, eu clico para vocês, tem uma base aí, você vai treinando com palavras positivas e negativas, é o que leva mais tempo. Tá? Uma vez que você tem essa base pronta, é no formato de trainer, deixa eu ver, o formato que ele gera aqui, pessoal, um minutinho, 929, você tem aqui, ele gera
no formato FMD. Tá? Aí nós vemos aqui com NLP Classifier. Vamos classificar se é positivo ou negativo em. Eu vou informar para ele o banco de dados positivo. Então, eu copio aqui, fazemos aqui. Português. Ok. Qual é o texto? Qual é o atributo que eu quero classificar? É o frase. Ok. Vou colocar um inspector. Né? E vou mandar executar. Ele vai mostrar em parâmetros publicados. Digite a sua frase. Este webinar está interessante. Vamos ver o que ele vai achar. Olha o que ele falou. Ele achou essa frase um comentário positivo ou negativo. Este webinar está interessante. Ele classificou como positivo. Ou seja, como que ele fez isso? Ele varreu aí a frase, procurando por palavras, e é claro que tem algoritmos aí que identificam o sentido da frase também. É claro, quanto melhor a sua base treinada, melhor serão os resultados. Porque pode existir muita ironia também, em algumas frases. Mas, igual eu falei para vocês, existem bases aí gratuitas na internet, onde você precisa refinar. E, claro, para cada tipo de segmento, você tem que adaptar. Mas, a nível de conhecimento, pessoal, é possível fazer isso no FME. Já mostrei naquele webinar há 2 meses atrás, novidades do FME Desktop, Server e Cloud. Eu fiz sobre os CPTM lá de São Paulo. Então, ele foi lá, buscou vários comentários daquele dia, lá no Twitter, e ele foi classificando as frases das pessoas. Se as pessoas estavam falando coisas boas do metrô de São Paulo ou coisas ruins. Você pode classificar isso daí, tá? Não só como se fosse análise sentimental, mas classificando determinados padrões, né? Procura por texto, em um texto procura por algumas palavras, aí você vai dando algumas tendências para o usuário final, tá, pessoal? Então é possível fazer isso também, né? No FME 2019. Então, igual vocês estão vendo aí, o FME 2019 vem aí riquíssimo, com muitas novidades para a gente poder trabalhar. Tudo bem, pessoal? Acho que eu extrapolei o tempo, mas aquilo que eu falei para vocês, mídias sociais, os Transformers, NLP Trainer e o Classifier. Né? O que acontece? Nosso próximo webinar vai ser sobre FME Server, tá, pessoal? Automatização no FME Server 2019. Ele está muito drag and drop, muito visual, está muito interessante também, tá? Dia 29/8, às 15 horas também, tá, pessoal? Se vocês tiverem mais algum assunto, pode estar entrando aí nos nossos contatos, tá? Por exemplo, nós temos o nosso e-mail, os nossos telefones aqui. Danilo, você falou sobre machine learning, eu gostaria de implementar isso na minha empresa. Você falou sobre inteligência artificial, você citou sobre realidade aumentada, como criar isso com a base que nós temos. Entre em contato com a gente, pessoal, que a gente tem o maior prazer de resolver os problemas de vocês. Nós gostamos de estar junto com os clientes, ajudando eles, mostrando tudo que é possível com a FME. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço o tempo de vocês. Nós deixaremos disponível essa gravação amanhã no nosso canal e vocês serão informados aí. Eu agradeço e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal.